Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um programa Visão Espírita, a realização de mais um momento de estudo com o curso EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. E hoje, no roteiro 9, nós vamos estar estudando o tema A Última Ceia. Venham conosco, venham comigo nas ondas destas reflexões que juntos nós iremos fazer neste instante. A última ceia, fazendo uma ressalva para esta imagem que é o resultado de um trabalho, de um quadro pintado por Leonardo da Vinci. Mas vamos lá ao nosso momento de aprendizagem através deste momento do estudo que é o EAD. Nós vamos entendendo então de início que este é um estudo formulado pela Federação Espírita Brasileira, um estudo aprofundado da doutrina espírita, e nós ainda nos encontramos no livro 1º, Cristianismo e Espiritismo, no módulo 2, que está intitulado de O Cristianismo, no roteiro 9, a última ceia. A última ceia. A última ceia de Jesus com os seus apóstolos representa mais um apelo do Mestre à vivência da lei de amor, segundo os princípios da verdadeira fraternidade que devem reinar na humanidade. Nesta ceia, o Mestre transmite também orientações finais aos discípulos, anuncia acontecimentos e empenha mais uma vez o seu amor e proteção a todos que o aceitarem como orientador maior. Então, Jesus, lá como está relatado e registrado em Lucas, no capítulo 22, versículos 14 e 20, Jesus, lá, bem no início, vem dizendo para nós desse capítulo, relatado por Lucas. Jesus, ao iniciar a última ceia, destaca a sua importância. É chegada a hora, põe-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejai e desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e repeti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Interessante registro de Lucas no capítulo 22 e seus versículos 14 e 20. Mas nós temos também na visão da doutrina espírita um relato interessante lá no livro Boa Nova, na página 168 desta mesma obra, aonde Humberto de Campos vem fazendo
esse relato maravilhoso para todos nós, de um momento em que Jesus ali se faz falando sobre este assunto, dizendo ali e colocando em evidência a fala de Jesus e o seu significado. Amados, disse Jesus com muita emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho, e este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco através do tempo deste pão eterno e deste vinho sagrado da alma terão o Espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Vamos entender que o simbolismo do pão e do vinho, que seria posteriormente incorporado ao ritual da missa católica, sob o nome de Eucaristia, tem um significado específico, segundo o Espiritismo. Como nós vamos ver, Emmanuel, lá no livro O Consolador, na questão 318, dizendo que a verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio através de todos os caminhos da vida. Lá no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schutel também contribui para nós dizendo que a mensagem evangélica demonstra claramente, ainda que sob o véu do símbolo, que Jesus não estava fazendo referência ao pão, o alimento material, nem ao vinho, mas de sua doutrina. Estava se referindo à sua doutrina, que é, no caso, o alimento do espírito e precisa ser repartido com todos, para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos, para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, incorruptível, imortal. Caibar Schutel nos esclarece também, dizendo que as duas espécies, ou seja, o pão e vinho, não são mais que alegorias que dão ideia da letra e do espírito, assim como a carne e o sangue especificam a mesma ideia, letra e espírito. Queria Jesus, mais uma vez, lembrar aos seus discípulos que o seu corpo, que é a sua doutrina, não pode ser assimilada unicamente à letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. Esclarece-nos então Caibar Schutel, lá na sua obra
parábolas e ensinos de Jesus. Então, os registros existentes no plano espiritual nos fornecem detalhes a respeito dos fatos acontecidos naquele dia inesquecível, de conformidade com as anotações do espírito Humberto de Campos, ou como nós o conhecemos também, Irmão X, né? As duas personagens são as mesmas, né? Humberto de Campos, Irmão X. Aonde nesta obra ele vem também contribuindo para o nosso entendimento, dizendo que reunidos os discípulos em companhia de Jesus, lá no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos partradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante, dizendo: amados, é chegado a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que denominaram a força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Muito bem. Também, lá em Lucas registra, no Lucas em capítulo 22, 21 e 23, Lucas afirma que em seguida Jesus anuncia a traição que lhe aconteceria, dizendo: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. O impacto, então, não é, de tais palavras provocou angústias e ansiedades nos apóstolos. O mestre, porém, lhes tranquiliza, dizendo assim: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu
acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos eles. O filho de Iscariotes, o Judas, fazia o possível por dissimular, disfarçar as suas dolorosas impressões, quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Perguntavam. Disse também Felipe, assim, com estranho brilho nos olhos: serei eu? Indagou então André, ingenuamente: mas afinal, objetou Tiago também, filho de Alfeu, em voz alta: onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu, dizendo: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé, o essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para o bem lhe entendermos ao chamado, bem atendermos o chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo, mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinaste que, para se alimentarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Como eu disse, esse esclarecimento está lá no livro Boa Nova, na página 166 e 167. Então, Judas Iscariotes passou para a história como o traidor do Cristo, como está registrado lá pelo evangelista João, no capítulo 13, versículo 21, 30. Entretanto, dizendo que, entretanto, o apóstolo amava profundamente Jesus, jamais imaginando que o mestre seria aprisionado, condenado e crucificado. Isso não lhe passara pela cabeça. Foi um discípulo
porque se deixou levar pelas ilusões do mundo. Não conseguiu compreender a profundidade da mensagem cristã. Entendia que o Evangelho somente poderia vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém. Na sua concepção, o Messias deveria deter em suas mãos todos os poderes, não compreendendo que as ideias do Mestre são do céu. E seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Agora, Humberto de Campos, no seu livro Luz Acima, no capítulo 44, diz que, não obstante amoroso, Judas era muitas das vezes estovado e inquieto. Apaixonara-se pelas ideias do Messias e, embora esposasse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia em choque contra ele. Sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Entretanto, conhecendo-lhe as fraquezas, Jesus sempre permaneceu em missão de auxílio a Judas. Isso é muito importante que saibamos. Falando agora sobre os ensinos e orientações de Jesus pronunciadas na última ceia, começando aí pelo advento de outro Consolador que ali foi pronunciado pelo próprio, né? Então Jesus, como está registrado lá em João, capítulo 14, versículos 14, 21 e 26, diz: Jesus identifica a sinceridade nos pronunciamentos dos apóstolos relativamente ao anúncio da traição. Percebe, porém, que eles ainda não têm condições de compreenderem os acontecimentos em toda a sua extensão. Prorroga essa compreensão para o futuro, anunciando-lhe o advento de outro Consolador que lhes forneceria todos os esclarecimentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará
todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Falando aí, então, hoje sabemos a doutrina espírita, não é? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, reforçando ainda mais o que acabei de ler agora, registrado em João, pelo evangelista João, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, com a mensagem intitulada O Cristo Consolador, lá nós temos escrito que Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside então ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala em figuras, fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançando sobre certos mistérios o esclarecimento. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados filhos da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Falando sobre o maior, será o menor no reino dos céus. Nós temos esse registro também de Lucas, lá no capítulo 22, 24, 27, aonde assim se fala que, concluídas as elucidações sobre o pão e o vinho e o anúncio da traição, os apóstolos começaram a discutir quem entre eles seria o maior. E houve entre eles uma contenda. E ele lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Perguntou. Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Lá no livro Boa Nova, na página 169 e 170 também, Humberto de Campos
vem dizendo para nós da seguinte forma: altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir, então, como nós vimos, as aspirações e conquistas do futuro. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos. Quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades, Felipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo todos deviam entrar em Nazaré para revelar nos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhe constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exibiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impedimentos do mundo, para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. Assim ficava o fermento entre eles em fase de crescimento nos seus sentidos, antecipando com base no não entendimento do futuro da mensagem do Cristo. Jesus, então, falando sobre Jesus exemplificando que o maior discípulo é o que se torna servidor, nós vimos lá em João, e vamos ver agora, em João capítulo 13, versículos 4 e 17, aonde registra para nós, reforçando esse ponto para nós, dizendo, lá está dizendo, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, no caso Jesus, cingiu-se, colocou em torno de sua cintura, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu, agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos,
porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso, disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Entretanto, lá no Consolador, Emmanuel, na questão 315, comenta, dizendo, entregando-se, realçando o evento, entregando-se a esse ato, que é o de lavar os pés dos apóstolos, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Da mesma forma, ao cingir o corpo com a toalha, reproduz Jesus a forma de agir dos escravos em relação aos seus senhores. Na verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à vida, na abnegação e no sacrifício supremo. Assim, fala Emmanuel, comenta Emmanuel, lá no livro O Consolador, na questão 315. Falando sobre Jesus, fazendo o seu anúncio do novo mandamento, ou Jesus, assim, anunciando o novo mandamento, em dois momentos, na última ceia, Jesus expressa que o amor deve ser o fundamento que deve guiar as relações dos seus discípulos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34, 35. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E então Jesus destaca o valor da confiança no seu amor e na sua proteção. Lá em João, capítulo 14, versículos 1 a 14, vem dizendo, lá está registrado, vem dizendo assim, Jesus esclarece que o amor deve estar fundamentado na confiança, mesmo perante as adversidades. Não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos lavarei para mim mesmo. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus, então, assim, também, como caminho e verdade e vida, demonstra-nos, dizendo para nós, lembrando agora nesse instante, que cedo ou tarde iremos compreender que somente por Jesus, atingiremos o estágio de espíritos iluminados. Assim como está lá em Caminho, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, lá na página 13 e 14 desse mesmo livro, onde Emmanuel diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram o útil nas palavras, que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhe a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas das vezes, no curso das existências renovadas, temos
desprezado o caminho, indiferentes entre os patrimônios da verdadeira e verdadeira estrada a seguir, que é a verdade e da vida, e nós assim nos fazemos, às vezes, indiferentes. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para o uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiantamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Jesus, então, é a videira. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. O meu Pai é o lavrador divino. Nós vamos encontrar em Caminho, Verdade e Vida, nesse livro também, psicografado por Franciscano de Xavier, ditado por Emmanuel, lá no capítulo 55 desse livro, Caminho, Verdade e Vida, aonde Emmanuel assim se faz esclarecendo para todos nós. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça asseverou aos discípulos nesta passagem do Evangelho de João que o seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros, os frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se escariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. E sobre o valor da prece,
para que nós assim façamos uma reflexão conclusiva. Concluídas então as orientações aos apóstolos, Jesus se retira para orar a Deus. Segue para o Horto das Oliveiras do Getsemane, acompanhado de Pedro, João e Tiago Maior. Mais tarde, Judas os encontraria, vindo acompanhado dos oficiais e soldados, dos principais sacerdotes que iriam aprisioná-lo. Antes de se entregar a elevadas vibrações da prece, Jesus pede aos 3 apóstolos para orarem em conjunto. E lá no livro Boa Nova, na página 180, Humberto de Campos vem falando sobre esse fato, dizendo: esta é a minha derradeira hora, relatando a fala de Jesus, o pensamento. Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago Maior estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes parecera tão solene, tão convicto como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou: oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do mestre, pois se ele aqui nos trouxe, apenas nós 3, eu em sua companhia, isso deve significar para nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograssem explicar o motivo, adormeceram no discurso da oração. No momento em que Jesus vai ser preso, ocorre o conhecimento de nosso irmão Pedro cortar a orelha de que a paz do nosso Mestre Jesus envolva-os em eflúvios de muita paz, de muito amor, saúde e felicidade a todos vocês. Muita paz a todos. Então chegamos ao fim de mais um programa Visão Espírita, realizando a aula do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Bom estudo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo programa.